Era 1934, em Joanópolis, quando Jonas, um jovem muito quieto, decidiu não frequentar mais a escola por conta de ser perseguido e também de ser motivo de chacota por morar em um sítio distante da cidade. Quando ele falou para os seus pais que não iria mais à escola, seu pai o entende, mas lhe dá tarefas para ele fazer no sítio, tal como cuidar dos animais, plantações, entre muitas outras tarefas, como também ajudar na venda de legumes na banca da feira. Aliviado por não precisar ir mais à escola, ele fica mais motivado em seguir os passos de seu pai, em ser um ótimo vendedor de legumes na feira. Porém, se sentia triste algumas vezes por não poder ver mais o amor de sua vida, uma garota que se chamava Antonieta, pois ela era a única da escola que dava atenção para ele. 2 anos se passaram e Jonas estava indo com seus pais de carroça para vender os legumes na feira. E ao passar perto da escola, ele avista Antonieta abraçada com um dos seus rivais, Carlos Alfredo. Ele abaixa a cabeça e segue com a carroça. A tristeza tomou conta de seu coração e a hora não passava na feira naquele dia. E ele queria ir embora para casa para poder chorar e chorar. Quando chegou em sua casa, ele não quis nem jantar. Ele inventou que estava com dor de cabeça para que seus pais não percebessem o que ele estava sentindo. De madrugada, quando Jonas acordou, lhe deu vontade de urinar, mas ele havia esquecido naquele dia de colocar o penico embaixo de sua cama. E a alternativa era ir para fora de casa e usar a latrina. Era lua cheia. A neblina não era intensa, mas o frio estava a congelar. Jonas tratou logo de entrar na latrina e sair o quanto antes dali. Mas as galinhas ficaram eufóricas, com um barulho estranho que vinha em direção a elas. Assustado, Jonas ficou com medo de abrir a porta e aguardou por alguns minutos aquele barulho passar. Era estranho, que parecia com um barulho de lobo uivando, mas ali era praticamente impossível de ter a existência de lobos, já que não era típico esse tipo de animal por lá. Então Jonas decide olhar pelo buraco da fechadura, e quando ele viu o que era, seria melhor não ter visto. Uma criatura enorme, na forma de um lobo feroz, comendo 2 galinhas de uma só vez. Apavorado pelo que seus olhos estavam vendo pela primeira vez, Jonas deu um passo para trás e acabou derrubando um suporte de madeira que continha uma pequena pilha de jornais. E então, com o barulho, a criatura olhou em direção à latrina e foi até ela. Naquele momento, Jonas estava suando de tanto medo que sentia. Ele começou a rezar, mas a criatura rodeava por toda a latrina, farejando com sua longa narina. Até que a criatura abriu a porta com apenas um empurrão e pegou o Jonas e o levou para fora. A criatura deu-lhe uma grande mordida que o deixou desfalecido. E quando ela iria abocanhá-lo novamente, o pai de Jonas atira nas costas da criatura, que se assusta e vai em direção dele para pegá-lo. Mas desta vez ele atira no peito da criatura, que morre na mesma hora. Naquele momento, o pai de Jonas e sua esposa vão até perto da criatura que estava se transformando em humano. E o pai de Jonas tocou nele para confirmar se estava morto mesmo. Quando viu que estava sem sinal de vida, ele e sua esposa correram para ver Jonas, que estava com o sangue escorrendo por seu corpo por causa da mordida que teve em seu ombro. Mas Jonas estava respirando, o que foi um alívio.
ou não. Eles o levaram para dentro de casa e começaram a limpá-lo e tratar o local da mordida. Jonas estava suando novamente e seus olhos haviam mudado de cor para o amarelo. Depois que ele dormiu, o pai de Jonas e sua esposa foram para fora de casa e pegaram o corpo daquele homem desconhecido e juraram um para o outro não contar nada para ninguém, e o enterraram no próprio quintal mesmo. Por sorte, quando Jonas acordou no outro dia, era lua minguante. Seus pais conversaram com ele, pois ele havia acordado assustado com um sonho que tivera da criatura. Era melhor deixar ele ciente, pois não saberiam como lidariam caso ele também se transformasse em algo bizarro como aquela criatura. Jonas pediu para que colocassem correntes nele em noites de lua cheia, pois ele tinha medo de fazer algo ruim para seus pais. Dias se passaram e finalmente chegou a vez da lua cheia dominar os céus. Jonas já se encontrava no porão acorrentado, das mãos até os pés, mas nada aconteceu naquele dia. E foi assim por todo o período da lua cheia. Era maravilhoso saber que nada havia o afetado. Então vieram outras luas cheias e nada aconteceu. Porém, na 7ª lua cheia, a maldição daquela criatura havia se instalado por completo em seu corpo. Mas antes, Jonas teria sido convidado para um baile na cidade. E lá ele encontra sua amada Antonieta e os dois começam a conversar, até que foram interrompidos por Carlos Alfredo, que pega pelo braço Antonieta e afasta ela de Jonas e a leva para fora do baile. E Jonas vai atrás deles com muita raiva e começa a sentir o ódio correndo sobre suas veias pela atitude de Carlos Alfredo. E nisso, a lua cheia sai das nuvens e Jonas começa a sentir uma dor terrível pelo corpo. E então, ele se esconde atrás de uma carroça e começa a se transformar em uma criatura horrenda. Seu uivo era estarrecedor, que fez com que Carlos Alfredo e Antonieta corressem para onde o carro dele estava estacionado. Mas não deu tempo, pois a criatura pulou em cima de Carlos Alfredo, que morreu na mesma hora. Antonieta gritava muito, e quando a criatura iria avançar sobre ela, os pais de Jonas apareceram, após lerem em um livro que uma pessoa mordida pelo lobisomem se transformaria na 7ª lua cheia. E então eles iriam avisá-lo sobre aquilo, que por fim já era tarde. Seu pai teve que atirar na criatura, que depois se transformou em seu filho. E Antonieta pôde ver que aquela criatura era o Jonas. Ela foi até ele e chorou muito sobre seu corpo, que estava todo ensanguentado. Depois, os pais dele pegou seu corpo, o colocou dentro da carroça e o levou embora. Em seguida, Antonieta entrou no baile e revelou que seu namorado Carlos Alfredo estava morto. E quando perguntaram o que teria acontecido, ela disse que tinha sido um cão muito feroz. Quando viram o corpo dele, ficaram desconfiados pela tamanha atrocidade. Mas assim que os policiais chegaram, eles dispersaram as pessoas de perto do corpo e o levaram o quanto antes dali. No enterro, estavam presentes muitos colegas de classe de Carlos Alfredo. Antonieta estava ainda abalada pelo que havia acontecido. E quando ela olha mais à frente, estava Jonas entre as árvores, escondido. Ele sorri para ela e ela retribui discretamente para ele. Uma chuva forte toma conta daquele lugar
e todos vão embora. Antonieta vai até Jonas e eles se beijam. Era um beijo de despedida. Alguém chamava por Antonieta e ela vai embora. Por um longo tempo, ela procurava por Jonas, que já não morava mais naquele sítio. Eles haviam se mudado sem dizer para onde iriam. Muitos anos se passaram e Antonieta havia se casado com outro homem. Teve filhos e agora já estava velhinha, morando em um lar de idosos. Muitas noites de lua cheia, ela escutava um lobo uivando e saía na janela para ver se era o Jonas, mas não conseguia vê-lo. Antonieta agora estava na cadeira de rodas e certo dia a enfermeira a levou para tomar um sol na área. E então Jonas apareceu com a mesma aparência jovial, pois quando alguém leva uma mordida da criatura, o corpo nunca envelhece. Ela acenou para ele e ele retribuiu. E logo a enfermeira a levou para dentro. Alguns dias depois, Antonieta falece e Jonas apareceu após a cerimônia para que não fosse notado. Seu coração estava destruído e ele pedia a morte para ele também. A maldição o seguiu até alguns meses depois e logo procurou outra vítima, já que Jonas, em uma noite de lua cheia, arquitetou que assim que ele se transformasse na criatura, ele atacaria um policial para passar a maldição e outro policial atiraria nele. E assim sucedeu seu plano. Enquanto seu coração estava parando de bater, ele viu Antonieta, linda e jovem, sorrindo para ele e estendendo sua mão. E ela disse para ele: "Não tenha medo." E assim, Jonas ficou em paz e seu coração deu suas últimas batidas. O sacrifício de um amor é como um lobo uivando que nos toca no mais profundo da alma, quando se é pego de surpresa.